Silvio Costa, a gente encerra o Congresso em Foco, por favor. Bom, presidente, bom dia ao senhor, bom dia, primeira-dama, bom dia, ministro, aos demais presentes. Agradeço aqui ao Crispiniano pela oportunidade de fazer essa pergunta. E eu espero, nessa pergunta, presidente, trazer dois temas aqui que me parece que ficaram bastante claros aqui nessa discussão de hoje, que são questões que nos preocupam a todos, né? Acho que jornalistas, né, as autoridades e a sociedade, né, que são a questão da violência política e a questão das fake news, que, no meu modo de entender, estão entrelaçadas em tudo que a gente discutiu aqui a respeito dessa ação tão violenta, né, e tão perniciosa da extrema-direita brasileira. Em junho do ano passado, presidente, nós publicamos uma reportagem no Congresso em Foco, contando que havia uma articulação envolvendo, inclusive, pagamento em dinheiro para que se disseminassem notícias falsas a respeito do senhor e a respeito do PT, com o objetivo de reeleger o presidente Jair Bolsonaro. E a gente viu depois que essas ações, essas articulações, sobretudo nesse submundo da internet, né, na chamada Deep Web, né, são muito frequentes, né? E o resultado principal da reportagem é que a gente passou a ser muito perseguido, né? Os jornalistas que assinaram a reportagem foram ameaçados de morte, depois toda a nossa equipe, eu próprio cheguei a passar por uma situação de ter a casa invadida por policiais, então, assim, mostrando um pouco do clima, né? E eu não sou exatamente um petista, né? O Congresso Foco tem uma ação muito mais do campo democrático, né? A gente dá um prêmio que parlamentares de direita recebem, de esquerda recebem, quer dizer, a gente não é visto, imagino eu, exatamente como um veículo de esquerda. Mas o fato é que a gente tem dois problemas gravíssimos e que não afetam só o jornalista. O senhor citou ali os problemas da eleição do ano passado e talvez, presidente, o mais grave de todos tenha sido um que o senhor não citou, que era praticamente proibido alguém sair na rua com a camisa escrito Lula ou PT, porque estava sujeito a morrer, como a gente viu. Talvez tenha sido esse o aspecto mais crítico, né, e inaceitável do que se passou na campanha eleitoral do ano passado. Bom, o senhor agora, presidente, eu gostaria de saber exatamente isso. Como enfrentar a questão da violência política e a questão das fake news que alimentam essas pessoas aí fanáticas que acham que jornalista é sinônimo de comunista, que petista é sinônimo de ladrão e outras bobagens desse gênero. Por favor. Olha, eu tenho pelo menos 50 anos de vida política. Uma parte dela no movimento sindical, outra parte no PT e outra parte na governança desse país. Eu nunca tive conhecimento e nunca tinha participado de uma campanha com tanta virulência na coisa que você chama de rede social, que eu acho que de social não tem nada. Você tem uma rede digital em que a maioria da notícia trabalha para o mal. A maioria. Ou seja, a gente volta até aquele ditado que os nossos pais, nossos avós diziam: enquanto a mentira voa, a verdade engatinha. Esse é o dado concreto e objetivo. A gente, na campanha, tentou montar um trabalho de disputar, e por mais que a gente fizesse, a gente não conseguia disputar com uma máquina montada que nem sempre era dentro do Brasil. Eram milhões e milhões de mensagens todo santo dia, toda hora, que é praticamente humanamente impossível você competir. Eu queria te dizer isso para dizer o seguinte: olha, o Flávio Dino apresentou para mim agora um projeto que a gente vai começar a discutir, ele está na Casa Civil, a gente pretende discutir com a sociedade, abrir um debate na sociedade para saber como é que a gente proíbe que as empresas de aplicativo fiquem divulgando notícias que são impróprias, ou são mentirosas, ou são violentas, ou avocam as pessoas para fazer coisas que não prestam. Eu disse ao Flávio Dino, e vou dizer para vocês aqui, eu acho que se a gente quiser discutir a regulação, sabe, da mídia digital no mundo,
não pode ser um problema de um país só. Tem que ser um problema, sabe, de todos os países do mundo para regular uma coisa que dê uma tranquilidade ao regime democrático. Nós temos que ter consciência de que os mentirosos, aquelas pessoas que utilizam a internet para pregar o mal, para pregar a mentira, essa gente não pode ter a facilidade que tem. Como eu não acompanho rede social, não tenho nem celular, eu não tenho celular, então não acompanho, eu não fico azedo todo dia, não levanto com raiva todo dia, porque todo mundo que tem fica brigando o dia e noite. Você vai dormir à meia-noite brigando, acorda às 3 horas da manhã brigando. Eu, graças a Deus, tenho um ritmo de vida. Mesmo quando não tinha celular, eu, depois das 8 horas da noite, não me telefono para me dar problema que eu não vou resolver. Ah, mas vai sair uma matéria ruim na imprensa, deixa. Ah, mas morreu alguém, mas eu só posso ir amanhã lá no velório. O que eu fico sabendo agora, meia-noite, que morreu alguém? E quando eu saio de casa, eu também não telefono no carro, eu desço para chegar no escritório para telefonar. Por que eu vou pegar o tempo que eu tenho para ficar imaginando coisas, ficar atendendo, sabe, coisa ruim? Então, quando eu começo a trabalhar, eu fico atendendo. E eu peço para o meu pessoal, não me dê notícia ruim, pelo amor de Deus, me dê notícia boa. Sabe? Mas eu acho que não é normal o ser humano conviver com isso. Não é normal, não é democrático, sabe? Não ajuda a gente a criar um novo homem, uma nova mulher. A gente está criando uma espécie de uma humanidade desumana, uma espécie de humanidade que não tem mais fraternidade, que não tem mais solidariedade, é tudo pessoal, é tudo individual. É o covarde que se tranca dentro de um quarto e fica falando mal da mãe, falando mal do pai, falando mal do tio, falando mal do sobrinho. Então, isso, na verdade, nós temos que tentar coibir. Se você perguntar para mim, eu diria, eu não sei. Eu não sei se individualmente algum de vocês sabe como fazer. Mas eu acho que é um tema que nós precisamos debater, porque na última eleição saiu fora do limite de qualquer compreensão de um ser humano. Então, essa é uma coisa. E eu pretendo também, só para você saber, esse é um dos assuntos que eu quero conversar com o Biden. É um dos assuntos que eu quero conversar no G20, que eu quero conversar nos BRICS. Nós temos que começar a nos preocupar com isso e temos que tentar fazer um debate. O debate aonde? Na sociedade dos internautas desse mundo. Tá? Vamos colocar as pessoas para se preocupar como é que a gente faz dessa coisa extraordinária, que é uma comunicação interativa, em que você não fica só ouvindo a pessoa falar, você pode interagir, você pode responder, você pode se comunicar. Como é que a gente faz para transformar isso numa coisa maravilhosa, numa coisa boa, onde a mentira seja uma minoria e a verdade seja a maioria? É um desafio para todos nós. A segunda coisa é com relação ao medo. Eu nunca tinha visto, uma vez, não sei se você lembra, logo no ano passado, o Padilha foi xingado num restaurante em São Paulo. Quando eu vi que o Padilha foi xingado no restaurante, eu falei, Padilha, vai atrás do cara que você vai descobrir que esse cara é um 71. Vou dizer para qualquer, se vocês estiverem num lugar e alguém estiver sentado numa mesa ou alguém xingar vocês, pode ver que esse cara é um canalha. Ele deve ter processo na justiça, ele deve ser estelionatário, ele deve ter, sabe, não ter pagado a pensão do filho. Porque um cidadão normal não faz isso. O Flávio Dino foi esses dias visitar uma irmã dele no hotel, o cara ficou embravejando para chamar ele de ladrão. Vá atrás desse cara para ver o que ele é. Pode ter certeza que é um 71. Ele não é um cara normal, não é um cara sério, não é um cara bom, porque uma pessoa normal não faz isso. Não sei se vocês estão lembrados da Copa do Mundo, aquela gente xingando a Dilma, sabe, da Copa do Mundo. Vocês viram que ali não tinha um preto, ali não tinha um operário, ali era a classe média alta que conseguiu ter acesso às entradas para a abertura da Copa do Mundo. Porque eu, sinceramente, eu não acredito que no povo mais humilde a gente ouvisse as pessoas falar o que falaram para Dilma. E eu acho que no meio também das pessoas mais humildes, esse ódio não tá cheirando como cheira num setor médio da sociedade, sabe, que é um setor muito bolsonarista, muito bolsonarista. Então, como enfrentar isso? É brigando.
Sinceramente, se eu queria ver uma coisa vermelha, em todas as carreatas que o PT fez em São Paulo, na Bahia, era muita gente de vermelho. E o meu pedido era: não tenho medo de vestir vermelho. Não tenho medo. Sabe? Porque se a gente não colocar, eles pensam que a gente está com medo mesmo, e eles acham que o bom é colocar o verde e amarelo. Aliás, a gente deveria ter feito uma crítica madura, porque eles não poderiam utilizar os símbolos brasileiros, sabe, numa campanha pessoal dele. Como se a bandeira fosse dele, como se o hino fosse dele, como se as Forças Armadas fossem dele, como se tudo fosse dele. E nós nem atentamos para isso, nós nem abrimos processo, nós nem abrimos processo pedindo para ele parar de utilizar, sabe, os símbolos nacionais. Eu acho que a coisa não acabou. Acho que ainda tem muita violência. O que aconteceu aqui no dia 8 foi uma coisa extremamente grave. Até eu fico lembrando quantas vezes eu vim na esplanada dos ministérios fazer protesto. Quantas vezes eu subi no caminhão para xingar alguém. Mas nunca tivemos a ideia de dar um passo adiante e entrar numa das casas para destruí-la. Nunca. Pois a extrema-direita fez. Ela fez, e nós agora estamos querendo saber quem mandou fazer. Porque tem muita gente rica envolvida nisso. E nós vamos atrás de um por um. Pode demorar 1 mês, 5 meses, a gente vai atrás de cada um, para a gente pegar quem financiou essa tentativa de golpe. É isso, companheiro.